Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Lopes, eu sou da empresa Smart LED e hoje eu quero abordar um assunto que eu acho que dá nó na cabeça de bastante gente. Você já ouviu alguém dizer a seguinte frase: esse equipamento consome uma corrente de 220 volts? Bom, quem entende um pouquinho de potência, tensão e corrente, isso não soa muito bem, não é mesmo? E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Você sabe o que é potência, tensão e corrente? E do que isso é tão importante na hora de você trabalhar com iluminação LED ou qualquer circuito elétrico? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá? Mas afinal, o que é potência, tensão e corrente? Bom, potência, tensão e corrente nada mais é do que grandezas elétricas que a gente utiliza para mensurar o comportamento de um circuito elétrico. E a compreensão dessas grandezas vai te aliviar muita dor de cabeça na hora de você fazer uma instalação elétrica ou um projeto de uma iluminação em LED, por exemplo. Além de ser fundamental na hora de você especificar qual a fonte de alimentação que você vai utilizar ou qual é a bitola do fio que você vai utilizar para fazer a alimentação dos módulos de LED, por exemplo. Dessas três grandezas, a mais trivial de todas seria a corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de cargas que está passando por um condutor elétrico num determinado tempo. A unidade de medida que a gente utiliza para medir a corrente elétrica é o ampere, e o símbolo dele é a letra A. Se a gente fosse fazer uma analogia com uma instalação hidráulica, por exemplo, você pode imaginar que a corrente elétrica seria como se fosse a água fluindo pela tubulação, por exemplo. Aliás, eu vou até desenhar isso. Imagina que você tem a caixa d'água, aqui você tem a sua tubulação da sua casa, e aqui você tem a sua torneira. Quando você abre a torneira e começa a fluir água pela tubulação, você pode imaginar que isso seria a corrente que está passando pelo fio. Eu fiz esse desenho para a gente já entrar no próximo conceito, que seria a tensão. A tensão, você pode imaginar que é a força que vai ditar a velocidade que essa água vai fluir pela tubulação. Você concorda comigo que quanto mais alto fosse essa caixa d'água, maior seria a velocidade que a água fosse fluir pelo tubo? Com a tensão e com a corrente acontece a mesma coisa. Quanto maior o nível de tensão entre as extremidades de um fio, maior é a corrente elétrica. A mesma coisa acontece aqui. Quanto maior a altura dessa caixa d'água, com mais velocidade a água vai sair pela torneira. A tensão ela é medida em volts. E também um outro nome que se utiliza é diferença de potencial. A gente sempre analisa a diferença de potencial para saber qual é o nível de corrente que está passando por uma fiação, qual que é a diferença de potencial entre as duas extremidades da fiação. Quanto maior for essa diferença de potencial, ou seja, quanto maior for o nível de tensão, maior vai ser a corrente elétrica. A unidade de medida da tensão é o volt, e o símbolozinho é a letra V. E uma coisa interessante é que, sem diferença de potencial, ou seja, sem tensão entre as extremidades do fio, não existe corrente elétrica. Mas mesmo sem corrente elétrica, é possível que tenha diferença de potencial. É um pouco confuso isso, né? Deixa eu explicar aqui. Imagine que eu tenho duas caixas d'água na mesma altura. Se eu tiver uma tubulação ligando entre elas, que seria representando o nosso fio, por exemplo, não há nenhum fluxo de corrente aqui, porque elas estão no mesmo nível. Ou seja, se a gente pensar isso de maneira elétrica, se a gente tiver a mesma tensão nas duas pontas, ou se essa tensão for zero, não há fluxo de corrente. Porém, imagina nessa tubulação que eu feche essa torneira, o fluxo de corrente ele vai parar, correto? Mas mesmo assim, eu ainda tenho a força, que no caso seria a força da gravidade, tentando empurrar a água pela tubulação. A mesma coisa acontece com a energia elétrica. Apesar de eu não ter nenhum equipamento ligado na tomada, eu tenho ali a diferença de potencial. Basta que eu coloque o equipamento para a corrente começar a fluir pela fiação e entregar a potência que eu preciso. Só resumindo, se eu não tenho diferença de potencial numa fiação, eu não tenho corrente elétrica. Porém, eu posso ter diferença de potencial mesmo que não exista corrente elétrica. É só a gente se lembrar no caso da tomada. Eu tenho ali
uma tensão 127 ou 220 volts, mesmo não tendo corrente passando, ou seja, não está havendo consumo de energia elétrica. Aliás, isso é até um ponto interessante, porque no Brasil a gente tem 3 níveis diferentes de tensão principais, que seria o 127, o 220 e o 380 volts. Cada região do Brasil, que é atendida por uma concessionária diferente, tem um nível de tensão diferente. Aqui no meu estado, os níveis de tensão que a gente tem disponível são 127 e 220 volts. Tem alguns estados do norte, por exemplo, que tem um nível de tensão de 380 volts. Agora, a potência. A potência, ela é a relação que a tensão tem com a corrente num circuito. A formulazinha para a gente achar a potência, quando a gente sabe a tensão e a corrente, ela é muito simples. Você pode chamar ela de π. A potência é a corrente vezes a tensão. Até na hora de você especificar uma fonte de alimentação, isso aqui você vai ter sempre que ter em mente, que às vezes você tem a informação da potência e da tensão e precisa saber a corrente. Ou ao contrário, você sabe qual é a corrente que aquele circuito vai consumir, você sabe a tensão que ele vai consumir, mas você precisa calcular a potência. Então essa aqui seria a fórmula que relaciona a potência com a corrente e a tensão. Você pode imaginar que a potência que um determinado equipamento consome está muito relacionado com o trabalho que ele vai executar. Por exemplo, uma lâmpada de LED, se ela consome 1 watt, por exemplo, na teoria a gente poderia imaginar que esse 1 watt que ele consome em forma de energia elétrica, ele converte em energia luminosa. Não sei se você é da época das lâmpadas incandescentes, que há pouco tempo elas foram retiradas do mercado, elas não podem mais ser fabricadas e nem comercializadas, porque ela tem um problema muito grave. Boa parte da potência elétrica que ela consome da tomada, ela perde em forma de calor. Cerca de 10 ou 15% só da energia que ela consome que é convertida em energia luminosa. Os 85% faltantes é desperdiçado em forma de energia térmica, ou seja, ela é considerada uma lâmpada de baixa eficiência. Tem uma tendência, não só na iluminação, mas em toda a cadeia de equipamentos elétricos, de você dar prioridade para equipamentos que têm uma maior eficiência, ou seja, que ele consiga aproveitar da melhor maneira possível a energia que ele consome para o trabalho que se espera que ele faça. Por exemplo, um ar-condicionado ou uma geladeira. Ele já tem inclusive um selo do Inmetro que indica algumas escalas de consumo, tem desde o nível A ao nível F, se eu não me engano. Quanto mais próximo do nível A, mais eficiente aquele equipamento é. E o LED tem crescido muito na parte de iluminação, porque ele é um equipamento elétrico, que boa parte da energia que ele consome, elétrica, ele consegue converter em energia luminosa. Então a potência, só lembrando, a potência é medida em watt. Uma coisa interessante é que a potência é uma característica intrínseca ao equipamento. Se a gente imaginasse uma fonte de alimentação, não sei se você sabe o que é a fonte de alimentação, mas a gente fez um vídeo específico sobre esse tema, explicando o que é e como você faz para especificar uma fonte, que você pode conferir aqui nesse vídeo. Mas no caso da fonte de alimentação, vou escrever aqui, ó. A fonte de alimentação a gente explicou nesse vídeo que ele é um conversor de energia. Então você vai ligar ele aqui na tomada, por exemplo, 127 volts. Vamos imaginar que aqui é a fase, aqui é o neutro. Ele vai converter aqui a energia alternada em energia contínua. E esse daqui é uma fonte de 12 volts. Vamos imaginar que aqui é o positivo e aqui é o negativo. Se a gente imaginasse que esse aqui seria uma fonte perfeita, ou seja, toda a potência que ele consome é a mesma potência que ele consegue fornecer para o circuito, e a gente soubesse que esse aqui é uma fonte que ela vai fornecer 12 volts de saída por 10 amperes de corrente, certo? Ou seja, ela seria uma fonte 12 vezes 10 de 120 watts, correto? Então, se ela consegue entregar 120 watts para carga, se ela fosse uma fonte ideal, ela consumiria da rede elétrica 120 watts. Detalhe que aqui eu já tenho especificado a tensão de entrada e também tenho especificado a tensão de saída. Se na saída eu tenho 10 amperes, aqui é muito simples a gente calcular qual seria a corrente que essa fonte consumiria para conseguir entregar essa carga de 120 watts. Mediante a nossa formulazinha aqui, se eu quero saber a corrente, basta isolar a corrente, e é igual a P, que seria potência, sobre U, que seria tensão.
I é igual a potência, que é 120 watts, dividido pela tensão, que é 127 volts. Isso aqui seria algo em torno de 0,94 amperes. Você percebe que a potência é algo intrínseco da fonte. Ela consegue fornecer aquilo para a carga. Se ela consegue fornecer aquilo para a carga, ela também tem um consumo de potência. A gente imaginou que numa fonte que seria ideal, ou seja, tudo que ela fornece é o que ela consome, a gente sabe que na prática não é assim. Ela tem uma perda interna e nas fontes que a gente tem comerciais, sempre a potência que ela consome de energia elétrica, ela é maior do que a potência que ela consegue fornecer, muito pela perda que ela tem internamente. Aqui o mais interessante é o seguinte: uma vez que eu sei qual que é a potência que ela fornece, e uma vez que eu sei os níveis de tensão que ela trabalha, a corrente se ajusta mediante a potência que ela vai fornecer. Ou se eu alterar a tensão, se eu fosse alimentar essa fonte em 220 volts, a corrente ela se ajusta para que mantenha o nível de potência. Bom, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro, pelo menos um pouco mais claro, esses conceitos de corrente, potência e tensão, e que isso possa te ajudar, na hora de você fazer uma instalação elétrica, utilizando módulos de LED ou não, que esses conceitos que a gente falou aqui, eles valem para praticamente tudo. Bom, se eu esqueci de falar alguma coisa importante, a gente tenta fazer o melhor, mas é só escrever aqui embaixo nos comentários alguma coisa que você queira adicionar, alguma observação que seja relevante para o entendimento dessas questões. E se você gostou desse vídeo e acha que ele contribuiu para o seu entendimento nessa questão dessas grandezas elétricas, só dá um curtir. E se você quiser saber mais e ficar mais por dentro dos materiais que a gente coloca aqui no nosso canal, é só apertar para se inscrever logo aqui embaixo, tá certo? Ah, e eu preparei um mapa mental de tudo isso que a gente discutiu, né? Eu enumerei essas 3 grandezas, o que é importante você saber de cada uma delas. Você pode baixar ela, não sei se você está vendo isso aqui no YouTube, ou no nosso blog, ou no Facebook, mas de toda maneira aqui embaixo, ou vai ter o link, ou já vai ter o material para você fazer o download. Bom, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Até lá!